Boa tarde, turma. Tudo bem com vocês? Olá, D1, olá, D3. Bom, a partir de hoje, como eu vou explicar bem lá no grupo, nós vamos começar uma série. Olha o nome pretensioso. Nós vamos começar uma série de 8 vídeos curtinhos. Eu quero fazer de 20 minutos cada um, para não cansá-los muito, explicando daquele meu jeito acessível, né? E simplificando as ferramentas que a gente vai trabalhar no trabalho do dia 15, próxima sexta-feira. Bom, eu vou fazer aquele trabalho de explicação, todo esse trabalho de explicação, estou apresentando aqui o que seria o seminário, a aula entre aspas. O que eu quero de vocês, na verdade, é que traçam um exemplo, tragam um exemplo, né? Uma empresa fictícia e vocês vão botar essas ferramentas em prática. Nós vamos começar hoje com a primeira ferramenta, as 5 forças de Porter, né? Escolhi lá de maneira aleatória, mas nós vamos fazer as 8, né? A equipe 1 lá do papel que a gente mandou ontem, do roteiro que a gente mandou ontem. Vamos lá, puxar o fio da meada, né? Quando a gente fala de ferramenta, né, eu sempre gosto de começar desse ponto. Deixa eu fazer uma breve introdução aqui. Ferramenta, o conceito é o mesmo do que a gente tem na nossa casa, né? Martelo, chave de fenda, é o mesmo conceito também das ferramentas, dos utensílios que não é utensílios, né? Que os médicos usam, das ferramentas que os médicos usam, seja para operar, seja para consultar. Cada ferramenta possui uma função definida, né? As ferramentas do administrador seguem exatamente o mesmo conceito. Cada uma tem a sua função, a sua razão de existir. E dito isso, eu quero começar falando que as 8 ferramentas que nós vamos falar aqui, elas não são universais, elas não são genéricas, elas não servem para todos os tipos de empresa, elas atendem a demandas muito específicas, cada um tem uma determinada função. Da mesma maneira que um estetoscópio serve para ouvir o coração, eu acredito que é isso, um termômetro serve para medir a temperatura e por aí vai. Nossas ferramentas que a gente vai trabalhar seguem o mesmo conceito, né? Em sala de aula, na nossa última aula do dia 18 de dezembro do ano de 2020, nós falamos sobre análise SWOT. Eu pulei a análise SWOT desse trabalho porque é uma das mais consagradas, vocês já viram, embora durante a atividade eu tenha percebido que talvez coubesse aprofundar. Podem ter visto algumas vezes, mas ainda faltava um entendimento maior. A análise SWOT e as 5 forças de Porter têm muito em comum. Elas observam o ambiente externo da empresa, o ambiente que ela está inserida. Na SWOT, na parte ameaças, que olha o ambiente externo, eu já fiz essa atividade algumas centenas de vezes, eu sempre falo, estabeleçam 5 ameaças no ambiente externo da empresa. E a maioria das pessoas, 100% das pessoas, citam concorrência. E de fato pode ser uma ameaça, não que seja necessariamente uma ameaça. Tem gente que avalia a concorrência como uma ameaça, tem gente que vê como uma grande oportunidade, em diversos sentidos. É a maneira que você encara essa concorrência. E tem muita gente que acha que está fazendo concorrência para uma outra empresa, quando na verdade não está. Está totalmente em ondas diferentes. A concorrência existe quando as empresas estão trabalhando exatamente com o mesmo perfil de consumidor. Então tá, vamos voltar para a análise SWOT. Quando a gente pede 5 ameaças do ambiente externo, é um festival de considerações sobre a concorrência. E eu sempre policio, olha, são 5, você quer falar sobre concorrência, você fala uma única vez e tenta observar outras ameaças no ambiente externo, porque existe, né? Vários fatores. As 5 forças de Porter têm muito em comum com a análise SWOT, porque ela é um olhar bem aprofundado sobre a concorrência. Então fala muito. As 5 forças são basicamente todas sobre a concorrência e fala também sobre a relação com o fornecedor, sobre a relação de comprador, poder de barganha e sobre o produto. Então tem esse olhar bem mercadológico sobre concorrência, produto e essas relações de comprar,
né? É sobre isso que trata essa ferramenta. É para isso que ela serve. Um exemplo prático, eu quero fazer um planejamento e vou usar, que isso daí já entregando o trabalho, e vou fazer e vou me nortear. A ferramenta que eu tenho são as 5 forças de Porter. Eu vou falar muito, eu vou me planejar, eu vou observar muito sobre concorrência, né? Mapear como é que está, nível de novidade e essa questão toda. Vamos começar. Então a gente fala 5 forças de Porter, 5 forças de Porter. Vamos começar de um ponto bem bacana. Por que Porter, né? Isso é graças a Michael Porter, né? É um professor de Harvard, de Massachusetts, né? É um professor da Business School de 1979. Eu sempre chamo a atenção para essa data, que é de antes de eu nascer, um pouquinho antes. A outra ferramenta que a gente estava falando, a análise SWOT, também é da década de 60, então são ferramentas que são extremamente consagradas, estão há muito tempo aí no mercado. As que são ditas como novidades surgiram nos anos 90, estão completando 30 anos agora nesses tempos, nessa década, né? Então há muito tempo existem essas ferramentas aí e não estão obsoletas, estão extremamente úteis aí. Deixa eu voltar mais aqui para o meu ponto. Ok, vamos lá. Então, dito isso, 5 forças de porta, né? É ótimo, né? 5 forças de Porter é um framework, né? O que é isso? Isso reforça o conceito de ferramenta. Framework é um conjunto de situações com um único objetivo, é como se fosse um sistema. São várias, então por isso que são 5 forças, são várias áreas que atendem, que entregam um único objetivo ou um único trabalho, tá bom? As 5 forças, vamos entregar aqui as 5 forças para a gente fazer um breve comentário sobre cada uma delas. As 5 forças é rivalidade entre concorrentes. Então você vai analisar isso. Como que na vida real a gente observa isso? Olha, a gente fala aqui, a gente faz tudo por alto, né? Na verdade, que a gente conhece o que a gente faz na graduação técnica e superior também é conhecer as ferramentas, saber onde ela surgiu, tal e tudo. Na vida corporativa, né, como a gente vai analisar essa rivalidade entre concorrentes? Com estudo, com análise, com estudo de mercado, com relatório, com análise, com trabalho de campo. Então é um trabalho bem mais complexo. Então as empresas dedicam um bom tempo uma boa parte do seu tempo, uma boa parte da sua força de trabalho para levantar essas informações. E tudo isso no final culmina num relatório, num instrumento que vai servir para você se posicionar e se... Hoje eu estou desconfortável aqui. Estou achando uma ferramenta, um instrumento que vai servir para você fazer o seu planejamento e, acima de tudo, também para você se posicionar nesse mercado, ok? Então, a primeira força de Porter, ela analisa essa rivalidade entre os concorrentes. A segunda é poder de barganha dos fornecedores, né? Quando a gente fala barganha, entendam negociação. E isso cabe, eu não quero me estender muito, mas deixa uma breve consideração aqui que eu já falei com vocês em sala de aula. Nos negócios, nos empreendimentos, a gente quer aumentar nossa margem de lucro, a gente não transfere isso para o preço, ou pelo menos não deveria. Quem faz isso está aí no nível de amadorismo, né? A gente não aumenta o nosso lucro aumentando o preço para o consumidor final. A forma aceitável, a forma corporativa que a gente aumenta o lucro é nessa negociação com os fornecedores. Eu vou diminuir o meu custo de produção, quanto eu estou gastando para fazer aquele produto, para oferecer aquele serviço. Então eu encontro maneiras de fazer a mesma coisa com a mesma qualidade, mas diminuindo os custos. Então todas as empresas estão num trabalho contínuo e ininterrupto desse processo de barganha com fornecedores, de desenvolvimento de novos fornecedores. Fornecedores, claro, aquela pessoa que vende para a gente vender para o nosso cliente, né? Olha, eu estou explicando aqui, né? Eu ia só citar, mas depois a gente vai falar melhor assim, todo confuso. Vamos lá, a terceira força é poder de barganha dos compradores.
Todas as empresas também possuem suas equipes de compras, né, os compradores. Isso pode ser um grande setor dentro da empresa ou pode ser uma pessoa que faz essa função, mas o fato é que todo negócio, todo empreendimento tem essa função do comprador. Então, as 5 forças de Porter, ela analisa também esse poder de barganha do comprador. A ameaça de novos entrantes é a 4ª força, ameaça de novos entrantes, pessoas que estão entrando nesse meu negócio, nesse meu segmento. Isso pode alterar totalmente a estrutura, né? Isso são informações muito relevantes a nível de planejamento. E a 5ª força é a ameaça de produtos ou serviços substitutos, ok? Essa ameaça que vem por um produto que não é similar, idêntico ao meu, mas pode substituir ou pode tornar o meu produto obsoleto, desnecessário. Então deixa eu repetir as 5 forças agora sem interrupção, né? Força 1, rivalidade entre concorrentes. Força 2, poder de barganha de fornecedores. Força 3, poder de barganha dos compradores. A 4 é a ameaça de novos entrantes e a 5ª, ameaça de produtos ou serviços substitutos, né? Então, o que essas 5 forças ditam isso daqui, como é que eu uso essa ferramenta? Assim, no português claro, tentar assim da maneira mais simples. É como se fosse uma bússola. Essa ferramenta, ela me dá essas cinco áreas que eu preciso aprofundar o conhecimento, que eu preciso pesquisar, e isso tudo, as respostas dessas pesquisas e dessas perguntas vão me dar um instrumento muito válido para me fazer o planejamento. Eu espero que esteja ficando claro, mas eu quero abrir um parêntese rápido. Por favor, se você está vendo esse vídeo, surgiu alguma dúvida, me joga essa pergunta lá no privado do WhatsApp. Vamos nos virar, é muito bom, né? Assim, não recebo muitas perguntas em sala de aula, né? Vamos ver se nesse formato a gente recebe, mas não fique com essa dúvida. Então, as 5 forças de Porter, ela mapeia muito a questão concorrência, compra de fornecedores e produtos e entradas de novos produtos. Vamos fazer um breve comentário sobre cada uma aqui. Rivalidade entre concorrentes, né? A gente falou sobre concorrente quando está disputando o mesmo consumidor. E uma outra coisa também, uma outra expressão que tem aqui no slide é market share, é a parte do mercado, é a fatia do bolo que lhe cabe. Com esses trabalhos de você mapear, estabelecer quem são seus concorrentes, você aumenta a sua competitividade, que eu acho que é a principal intenção, que é a principal resultado dessa ferramenta das 5 forças de Porter. Esse nível de concorrência ele é influenciado por diversos fatores, tanto os numerosos, tanto de forma quantitativa como qualitativa também. Deixa eu ver aqui, eu não gosto de ler na íntegra, né? Eu quero ler aqui e tentar explicar para vocês. Então a gente mapeia assim: participação de mercado, ok? Quem são concorrentes que estão disputando o mesmo consumidor que você, ok? E vamos para a segunda aqui. Poder de barganha dos fornecedores. O que eu quero dizer aqui, comentar, é que esse poder de barganha, ele é flexível, tá? Ele não é igual assim. Quanto mais exclusivo é o produto que o fornecedor está te oferecendo, menos poder de barganha ele oferece. Como é mais, se você chegar ao cúmulo de o produto que você precisa a nível de fornecedor, somente um fornecedor tiver, esse fornecedor, o poder de barganha vai ser uma negociação muito difícil, porque ele vai estar no local muito confortável, né, que não muito aberto à negociação. Os poderes de barganha, por um outro lado, se tornam mais fortes quando são poucos e vendem para muitos, para os compradores, aí já é o caminho inverso. Não concorre contra produtos substitutos, também aumenta o seu poder de barganha.
O setor não é essencial para os fornecedores. Aí também, isso também já interfere muito. Mas resumindo tudo aqui, como eu disse, há uma questão que afeta muito a competitividade, né, da empresa. Ela precisa estar em constante negociação com esses fornecedores para ficar mais competitiva, para fazer o seu produto com um preço menor também. E deixa eu ver se cabe mais alguma nessa força aqui para a gente combinar, para a gente comentar. Bom, basicamente isso, é uma análise que a gente faz aqui dessa força 2. Força 3, barganha dos compradores, poder de barganha dos compradores. Os compradores, eles aumentam esse poder de negociação quando são poucos e compram em grandes volumes. Na verdade, isso também é uma regra de mercado. Quanto maior é o número que você compra, melhor o seu poder de barganha, né? Você consegue melhores condições e por aí vai. Os produtos que compram são padronados ou sem diferenciação. Quando eu compro uma quantidade imensa de produto e é tudo igual, isso também me deixa num local muito confortável para poder negociar, para poder conseguir desconto, para poder conseguir preço e aumentar a minha margem. Tem outros aqui. O produto não é importante para a qualidade do produto dos compradores. Isso também influencia nesse poder de barganha, né? Voltando ao foco, quando a gente fica muito teórico assim, eu gosto de voltar ao foco. Para que serve a análise, as 5 forças de Potter? Para aumentar a sua competitividade, para mapear os seus fornecedores, para fazer com que você tenha um melhor poder de negociação com os seus fornecedores e para você ficar muito atento também com os produtos novos que estão entrando no mercado, como a gente vai ver aqui. Então serve para isso, né? Eu quero que, se em algum momento ficar teórico e ficar distante da realidade de vocês, eu quero que vocês entendam a funcionalidade, para que serve a força de Potter, né? E a gente pode usar isso para fazer o nosso planejamento, para se posicionar melhor no mercado que a gente está inserido. Então a força 3 é trabalhar bem, aumentar esse poder de barganha dos compradores. A força 4 fala sobre ameaças de novos entrantes. Isso faz uma reação geral nesse mercado que você está inserido. Um exemplo, se eu estou no ramo da alimentação, se eu tenho um lanche, um fast food, alguma coisa que era dito até um certo momento como só eu, como exclusivo, né? É difícil essa questão do exclusivo, porque realmente tudo se copia, né? Tudo se faz, mas vamos dizer que eu estou nesse local que só eu estou oferecendo aquele produto. Eu queria só pontuar a importância de como entrar uma pessoa nesse meu segmento ia movimentar todo esse mercado, ok? Então, a quarta força de Potter, ela lança esse olhar sobre isso. Entrada de novos entrantes. Podem causar uma agitação no mercado, eles chegam com força, novidade para mostrar, grandes investimentos, o público tem um apelo com o que é novidade e dispensa grandes explicações, né? A gente tem que ficar de olho no que é esse novo entrante aí. A quinta força é a ameaça por produtos ou serviços substitutos. Essa ameaça mostra também que você precisa ficar de olho também em empresa de outros setores que não vende o mesmo produto que o seu setor, ok? Como eu disse, não vai ser um produto que é exatamente igual ao seu. Vai ser produto que possa substituir ou até mesmo tirar a necessidade do seu produto, né? Então, esse olhar aqui, levando lá para a parte prática, levando para a vida corporativa. Como eu faço isso? Como eu fico de olho nessas ameaças de novos produtos, né, de novos entrantes, que é a força 4, e também a de produtos ou serviços substitutos. Como que eu faço isso? Com esse olhar atento, né, gente? Como a gente falou também lá na análise SWOT, a gente trabalha muito com tendência ainda, com coisa que está chegando, tá? Uma das principais formas de captar tendências é se uma coisa está acontecendo fora do Brasil, né?
é uma questão de tempo. Ela vai chegar aqui também, né? Porque a gente vive no mercado globalizado. Então, só com esse simples fato, eu já posso ligar a minha antena e o meu radar, né? Sobre novos entrantes e também sobre produtos que possam substituir ou tirar a necessidade do meu produto, tá? Essas são as 5 forças de Potter. Toda vez que eu corto assim o pensamento aqui, é porque eu tenho aquele instinto, né? Aquele hábito de florear muito e vai para cá e vai para ali. É um hábito de professor. Aqui eu me propus a fazer em 20 minutos, que foi o que deu aqui. Eu quero que vocês lembrem principalmente para que serve essa ferramenta. Para a gente mapear a questão de concorrência a fundo, né? Novos entrantes, novas empresas nesse meu segmento, produtos que possam me substituir, e mapeia também essa minha relação fornecedor e comprador, porque isso vai aumentar muito a minha produtividade, isso vai me dar uma força, um gás no mercado. Tá bom? Bom, agora é com vocês, me tragam as suas dúvidas. Como eu disse, todo dia vai ter esse vídeo de 20 minutos, tá bom? A gente vai falar sobre todas as ferramentas que a gente vai trabalhar no trabalho. Trabalhar no trabalho é fenomenal. Que a gente vai trabalhar na nossa nota parcial. E o que mais? E é isso. Todo santo dia vai ter um vídeo. Me tragam as suas dúvidas. Até a próxima, gente. Obrigado.